Bem, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, na aula de hoje nós iremos abordar sobre força magnética, que é o conteúdo que está previsto para o mês de outubro, que está no material de vocês. A força magnética que nós vamos ver nesse primeiro momento vai ser a força magnética sobre uma carga móvel imersa em um campo magnético uniforme. Bem, a força magnética, quando uma carga elétrica se move no interior de um campo magnético, experimenta a ação de uma força magnética. E, inicialmente, essas características a respeito da força magnética, elas foram determinadas pelo físico holandês Hendrik A. Lorentz, que ele foi um físico neerlandês que, por volta dos anos de 1902, ele recebeu o Nobel de Física por justamente fazer trabalhos relacionados às radiações eletromagnéticas. Bem, e segundo ele pôde verificar que a intensidade dessa força pode ser obtida por essa seguinte fórmula. Essa fórmula aqui é a fórmula para determinar o valor da força, que consiste exatamente em que a força magnética, que é o Fm, a carga da partícula lançada, em que essa carga ela está em módulo, vezes a velocidade da partícula. Esse B aqui vai representar o campo magnético da partícula, da região, vezes o seno de alfa, em que o seno de alfa ele vai ser correspondente ao ângulo que vai ser formado com relação entre o vetor do campo elétrico, que é o B no caso, e a velocidade. Então esse ângulo vai ser formado a partir daí. E o Q ele vai ser a carga elétrica, como já foi falado, só que em módulo. E a direção com relação ao plano, ela vai ser perpendicular, que ela vai ser formada pelos vetores B e V, que o B vai ser o campo e V vai ser a velocidade. Já o sentido, ele vai ser dado pela regra da mão esquerda, que eu vou explicar mais na frente um pouco para vocês como é que funciona essa regra da mão esquerda. Bem, a direção ela vai ser perpendicular ao plano, como já foi mencionado anteriormente. Aqui é apenas uma ilustração para vocês verem como é que fica essa direção, ela sendo perpendicular. E essa direção ela vai ser formada pelos vetores B e V, tá? Aqui ilustrado no plano, certo? Como é que fica mais ou menos a esquematização dessas imagens, dessa trajetória. É só lembrar que a força magnética ela vai ser aplicada perpendicular ao campo e à velocidade. Pronto. Lembrou que a força magnética é aplicada de forma perpendicular ao campo e à velocidade já vai ajudar na hora de aplicar quando for utilizar a regra da mão esquerda. Bem, agora nós vamos falar dessa tal regra da mão esquerda, que seria exatamente como é que funciona exatamente essa regra da mão esquerda. Então, vocês vão pegar a mão esquerda de vocês, certo? E com essa mão esquerda, vocês vão fazer o seguinte. Vocês podem até anotar com uma caneta nos dedos de vocês para ficar fácil de vocês memorizarem. O dedo indicador vai corresponder ao B, que o B é quem? B vai ser o campo magnético da região. Então, vai ser o dedo indicador. Aí vocês colocam lá o Bzinho lá no dedo, para ficar fácil de identificar.
E o dedo médio vai ser o indicador da velocidade, que é o V. O dedo médio é aquele famoso dedo médio, que é o dedo que a gente utiliza lá para, podemos dizer assim, para lamber a vasilha do bolo, certo? E nós vamos ter a força magnética, que, como já foi dito, ela vai ser perpendicular ao campo e à velocidade em que eu vou utilizar o polegar para me orientar, porque o polegar para o dedo médio vai ser exatamente, ele vai ficar justamente nessa condição, né? Vai ficar justamente perpendicular. Então, é um bom exemplo para ilustrar, utilizando a mão esquerda. Aí você vai lá e coloca o FM, que é a força magnética. Pronto. Aí você colocou nos dedos, identificou quem é quem que você vai utilizar. Eu coloquei aqui esse exemplo para ficar melhor para esquematizar para vocês. Então, como foi dito, aqui o polegar vai ficar com a força magnética. O dedo médio vai ficar com o campo e o indicador vai ficar com a velocidade, certo? Ou então vocês podem usar aquela famosa frasezinha que é uma espécie de bizu para ajudar vocês a lembrarem. Vocês podem dizer assim, seguinte frase: faça bom vestibular. Faça, vocês vão lembrar do F, que é o polegar. Vocês vão lembrar que é a força magnética. O bom vai ser com relação ao campo. E o vestibular vai lembrar com relação ao V, né, da velocidade. Então, vocês podem utilizar essa frasezinha, que é uma espécie de bizu, para ajudar vocês a lembrarem em que dedo exatamente vocês vão colocar a força, o campo e a velocidade. Certo? Bem, esta regra vai valer apenas quando a carga for positiva, ou seja, quando eu tiver um próton. Se a carga for negativa, que no caso eu vou ter um elétron, a força magnética ela vai ser no sentido oposto. Então, como vocês viram, aqui ela estava para cima, então aqui é uma carga positiva, no caso, um próton. Agora, se ela fosse uma carga negativa, que no caso é um elétron, ela vai ser no sentido oposto, ou seja, ela vai ser para baixo, ok? Daquele indicado pelo polegar, do que é o sentido normalmente indicado pelo polegar, ok? Então, lembrando, carga positiva vai ser, o polegar vai estar para cima. Se for negativa, ela vai estar no sentido oposto, a força magnética. Nós temos alguns casos particulares em que a carga ela pode ser abandonada no interior de um campo magnético uniforme. Nesse caso, a velocidade vai ser igual a zero, a força magnética também vai ser igual a zero. Ou seja, a carga vai permanecer em repouso. Então, se por acaso vier alguma questão em que lá na questão de Zé for falar assim, a carga foi abandonada no interior de um campo magnético e por isso. Então, vocês já vão memorizar com relação a isso, em que a velocidade daquela carga vai ser zero e a força magnética dela também vai ser zero. Então, a partir daí, vocês podem deduzir que ela vai estar em repouso. Então, se puder se perguntar lá na questão, essa carga, ela está em quê? Ela está em repouso? A velocidade dela é o quê? Maior do que zero? A velocidade dela é igual a 20 km por hora? Então, vocês já vão saber que a carga ela vai tender a permanecer em repouso. Já quando a carga é lançada na mesma direção das linhas do campo, como mostra aqui na figura, em que ela está sendo lançada na mesma direção das linhas do campo. Já aqui nesse caso, o alfa ele vai ser igual a zero ou vai ser igual a 180 graus.
em que o seno de alfa ele vai ser igual a zero. E a força magnética aqui vai ser também igual a zero. Então, a partir disso, a carga não vai sofrer nenhum tipo de ação da força magnética, já que a força magnética é zero. Se ela for na mesma direção das linhas do campo. A partir disso, desses dois casos particulares que a gente viu anteriormente, a gente pode chegar à seguinte conclusão, que as cargas elétricas, quando elas estão em repouso ou elas estão sendo lançadas na mesma direção do campo magnético, elas não vão sofrer ação da força magnética. Que vocês viram que nos dois casos, a força magnética ela foi igual a zero, tanto quando a carga está em repouso ou quando a carga ela vai ser lançada na mesma direção do campo magnético. Então, a partir daí, elas não vão sofrer ação da força magnética. Nós temos aqui esse terceiro caso, em que a carga é lançada perpendicularmente ao campo. Ou seja, as linhas do campo estão para cá, e ela está no sentido perpendicular, ou seja, ela está indo aqui para baixo a carga, certo? Então, nesse caso, meu alfa, eu vou ter 90 graus, e o meu seno de alfa vai ser igual a 1. A gente viu que lá no segundo caso, em que ela estava indo na mesma direção do campo, o seno de alfa era igual a zero. E aqui a velocidade vai ser perpendicular ao campo. Então é só lembrar, quando a carga for perpendicular ao campo, a velocidade também vai ser perpendicular ao campo, certo? Aí aqui nós temos a fórmula, que é a força magnética, que é igual a carga vezes a velocidade vezes o campo. Resumindo, se a força magnética ela vai ter uma intensidade constante, ela vai ser perpendicular ao vetor velocidade. Então, a carga realizada em movimento circular uniforme. A carga realiza um movimento circular uniforme. Mas como é que eu sei que ela vai realizar um movimento circular uniforme? Aqui, nesse esquemazinho que a gente tem aqui, quando vocês verem esse X aqui, for um X, vai ser a parte de trás da carga, certo? Já esse ponto aqui vai ser a parte da frente. Essa é a parte da frente, certo? Então, aqui no caso, a carga vai estar o quê? Vai estar entrando certo? A minha força vai estar para cima e a minha velocidade vai estar para o lado aqui, ó. Então, se vocês utilizarem a regra da mão esquerda, dá para perceber bem essa situação. O campo vai ser entrando. E também observem que aqui é uma carga positiva, ó. Então, a minha força ela já vai ser para cima. Se fosse uma carga negativa, ela ia ser no sentido oposto. Certo? Então, aqui no caso, nós temos a parte de trás, a gente está vendo a parte de trás da carga. Então, aqui, ele vai estar saindo do campo. Já a força magnética sobre um condutor retilíneo imerso em um campo magnético uniforme. Nós temos várias cargas que correspondem a um fio condutor no mesmo sentido, constitui uma corrente elétrica. Assim, um segmento retilíneo deste condutor é atravessado por essa corrente I no interior de um campo magnético B,
sob a ação de uma força magnética Fm. Então, eu vou ter aqui a minha força magnética Fm, em que esse segmento retilíneo que eu tenho aqui, que tá aqui, ó, que ele tem uma medida L, ele vai ser atravessado por essa corrente I no interior de um campo magnético B. Tá aqui as linhas do campo magnético, em que elas vão sofrer a ação de uma força magnética, que no caso é Fm. Então, a partir dessa situação que é esquematizada, eu posso deduzir a seguinte fórmula, em que Fm, que é a força magnética, vai ser igual ao campo vezes a corrente, que eu chamo de I, vezes o L, que vai ser o comprimento, vezes o seno de alfa. Aqui é por acaso eu tenha com relação a um fio condutor. Aí eu vou utilizar essa fórmula. E aqui, novamente, a gente vai utilizar a regra da mão esquerda, porque ela vai ser muito utilizada nesse conteúdo, também porque ela vai ser muito importante para a questão de vocês se orientarem com relação ao campo magnético. Isso é de ótima ajuda para identificar. Então, sempre lembrando, a força vai ser para cima, isso se for uma carga positiva. Para cá nós temos o campo com o dedo indicador, e com o dedo médio a gente tem a corrente. A gente viu que lá anteriormente, lá no começo, era a velocidade. Agora aqui a gente vai substituir a velocidade pela corrente, porque é com relação a um fio condutor. Então é só lembrar desse pequeno detalhe, só vai alterar isso na regra da mão esquerda. Só vou substituir a velocidade pela corrente, que é representado pelo I. Só vai ter essa pequena alteração. Bem, pessoal, esse assunto foi bem breve, ele não tem muito o que se explanar, certo? Foi só com relação mais a explicar para vocês com relação ao campo, a força do campo magnético. Como é que funciona exatamente a regra da mão esquerda, que vocês vão utilizar bastante essa regra. E com relação à fórmula, que vocês vão ter que utilizar também para determinar o valor de uma força, ou descobrir a velocidade, enfim, o que tiver pedindo na questão que der para utilizar a fórmula. E lembrando sempre que a força magnética ela vai ser perpendicular ao campo e à velocidade. E a gente tem que ficar atento para a aplicação com relação às cargas. Se for uma carga positiva, vai valer a regra da mão esquerda naquele formato lá que foi mostrado na figura, no slide anterior. Se for uma carga negativa, o vetor da minha força magnética vai ser no sentido contrário, certo? Bem, pessoal, então foi isso. A aula de hoje. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção de todos. Não esqueçam de fazer as atividades, certo? Eu vou fazer o próximo vídeo vai ser com relação à resolução de exercício das questões que foi passado no material para vocês.